Muito boa noite a todos os presentes, nossos alunos e alunas, nosso corpo docente, muito especialmente, a palestrante de hoje, Maria Flávia Mello, a quem nós damos as boas-vindas, também ao professor Bernardo Capucci, o nosso coordenador do curso de arquitetura. É isso mesmo, professor? Tem hora que eu troco, design e arquitetura. E, principalmente, uma alegria para todos nós, darmos prosseguimento nessa segunda noite, nosso segundo ciclo de palestras da sexta edição do Congresso Interdisciplinar de Pesquisa e Iniciação Científica e também a nona edição da nossa Semana de Responsabilidade Social e Extensão Universitária. Um orgulho para nós, porque estamos na sexta edição desse congresso, mas também porque esta é a segunda edição que o Congresso está ocorrendo de modo totalmente virtual. Foi uma aposta feita no ano de 2020, apostamos no Congresso de modo virtual e contamos com a participação de vocês que possam nos ajudar a continuar organizando, programando esse evento. Temos dado oportunidade para que os nossos participantes, pesquisadores, também palestrantes, também os nossos alunos opinem. Estamos nos perguntando, na medida que estamos realizando esse congresso, qual será o formato da próxima edição em 2022? Se faremos um congresso, voltaremos totalmente à experiência presencial, se faremos virtual ou, como disse nosso reitor, professor Luciano, talvez, quem sabe, uma experiência híbrida. Tivemos ontem à noite duas palestras com grande participação. Tivemos uma palestra do professor Paulo Luz, docente aqui da casa, bastante acolhida. Temos a certeza que assim também será com a palestra da professora Maria Flávia, a quem nós damos as boas-vindas em nome da reitoria do Centro Universitário Metodista Isabela Rennes. Professor Bernardo, eu agradeço muitíssimo, a indicação da Maria Flávia foi dele. Obrigado mais uma vez pela sua grande contribuição ao nosso congresso, não apenas na indicação de palestrantes, mas o curso de arquitetura é sempre um grande parceiro dos nossos eventos. Tivemos bancas de trabalho com a arquitetura e engenharia que também foram muito proveitosas. Agradeço muitíssimo, Maria Flávia de Mello, obrigado pela sua relevante participação aqui, que você possa sempre voltar mais vezes e, quem sabe, voltar no presencial, no nosso campus, que é, talvez, hoje, a nossa maior ansiedade, de que a gente possa voltar ali a transitar nos nossos espaços e nos revemos de modo mais presencial, de copresença. Professor Bernardo, obrigado mais uma vez, a palavra é com você. Bom, professor José Aparecido, muito obrigado, pela organização de mais esse evento, Eu que agradeço, Agradeço em meu nome, como coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo e também em nome da professora Josana, coordenadora do curso de Design de Interiores, que também está representado aqui hoje, Gostaria de agradecer o convite, da Maria Flávia Mello, lembrando que o escritório Sarmento e Mello Arquitetura, é composto pelas arquitetas Maria Flávia Mello e pela Daniele Sarmento, São duas queridas que eu conheci durante o nosso período de faculdade, Nós somos contemporâneos, então, a partir daí que eu tive essa iniciativa de convidá-la, para mostrar um pouco do trabalho do escritório delas, Então, ambas formadas pela UFMG, elas têm uma larga experiência em projetos comerciais e residenciais. Eu acho que será uma apresentação bem interessante, tanto para os estudantes de arquitetura e urbanismo, quanto para os estudantes de design de interiores também. Então, Flavinha, a palavra é com você agora. Você pode compartilhar a sua tela. O microfone está desligado. Aí. Oi, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, pessoal. Eu queria começar, assim, falando um pouco do que é
o nosso escritório. Só um minutinho que eu estou apanhando aqui um pouco. Isso é normal. Eu já tinha organizado aqui aquela hora de sair. Vamos lá. Isso. E não. Só deixar aqui para depois a gente já... Tá. Então, eu queria começar falando um pouco da nossa história, porque eu acho interessante, assim, a gente contar como que se deu uma especialização, digamos assim, do nosso escritório numa arquitetura que a gente chama de varejo. A Sarmento e Melo hoje, né, como o Bernardo Capucci disse, somos eu e a Daniele. A gente formou no começo da década de 90. E a gente trabalhava no escritório do Elmo Maia da João Vasconcelos, um escritório muito bom. A gente teve o privilégio de trabalhar com eles, aprender muito e, trabalhando com eles, conviver com a turma toda de arquitetura, os melhores arquitetos, né, na época, fazer trabalho para muita gente diferente e adquirir muito conhecimento. Quando a gente trabalhava com eles, eu sou um pouco mais velha que a Daniela, eu já era arquiteta e ela estagiária, a gente conheceu lá um engenheiro que ele trabalhava para a rede EPA de supermercados. Porque, na verdade, o nosso escritório, a especialização mesmo que se desenvolveu, foi nessa área de varejo alimentar, que a gente chama, que é, né, peraí, gente. Que é supermercado, padarias, etc. Então, a gente conheceu lá o Carlos Eduardo, que né, esse engenheiro chama Carlos Eduardo, ele trabalhava para a rede EPA, e ele precisava de alguém para fazer algumas correções e alterações de desenhos e algumas mudanças de projeto em projetos de arquitetos de fora de Belo Horizonte. Na ocasião, assim, que a gente tivesse conhecimento, não tinha nenhum escritório de arquitetura que fosse especializado nessa questão de varejo alimentar em supermercados. Então, as grandes redes, elas acabavam importando, né, trazendo, fazendo projeto com arquitetos do Rio e de São Paulo. E naquela época também, a gente não via uma preocupação com os supermercados, como arquitetura, com design. E a gente, né, nós que, eu, Bernardo aí, pelo menos, que somos mais velhos, assim, os supermercados eram coisas muito simples e tudo. Apenas as grandes redes tinham alguma preocupação, um projeto mais elaborado e tudo. Então, esse arquiteto, ele trabalhava para a rede EPA, para a distribuidora, DMA Distribuidora, que era dona do EPA, Via Brasil, Art Plus, nossa senhora. E então ele fazia alguns projetos, o Elo até fazia alguns projetos para ele, mas assim, apenas a arquitetura. E a gente começou então a fazer pequenos desenhos. Na época não tinha computador, né? Era tudo à mão, então a gente tinha que raspar papel vegetal, refazer desenho. Então é assim, a gente virou copista, principalmente a Daniele até, ele queria uma estagiária. E a partir disso, a gente começou a prestar, né, alguns serviços para eles. E como ele era um engenheiro que estava à frente das obras, e ele tinha um conhecimento muito grande nessa área, ele aos poucos foi nos passando, sabe, tudo o que precisava para o funcionamento do supermercado.
foi nos passando assim como representar, como mostrar as coisas que precisavam ter. E ele foi nos passando muito assim, tecnicamente, como a gente devia desenhar, como a gente devia apresentar o trabalho, o layout, as informações que a gente precisava ter para viabilizar os desenhos, né? Vai viabilizar a execução da obra. A gente. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, a gente foi aprendendo ali meio como desenhista, praticamente. Só que a gente foi pegando experiência, aos poucos a gente começou a fazer pequenas reformas para ele, em vez de trazer esse pessoal de fora, a gente mesmo, né, com a coordenação dele fazia esse trabalho. Então, aí com isso, a gente entrou nesse segmento. Além de trabalhar com o supermercado, né, com o varejo, a gente também fazia outros projetos, mas a gente foi se especializando a partir dessa base ótima que a gente teve e com a vivência mesmo. Então, de falar, sou um arquiteto especializado em arquitetura de varejo, que a gente chama. A gente não tem um curso, não fez uma coisa. Foi uma vivência, um desenvolvimento de forma muito pragmática, assim. Foi trabalhando, colocando a mão na massa mesmo que a gente aprendeu. Uma coisa que foi fundamental para a gente nisso foi a gente ter uma interação muito grande com os. Ô, gente, espera aí, eu vou parar aqui só um minutinho, que eu vou parar essa. Tô com aflição desse negócio. Então, voltando aqui. A gente aprendeu demais nessa vivência mesmo com ele e trocando muita informação com os outros projetistas, com fornecedores de equipamentos, fornecedores de projetos, né, dos projetos complementares, e entendendo como que a coisa funcionava. A gente criou um diferencial nessa área porque a gente começou a entregar para o cliente um produto que não existia antes. Assim, a gente fazia arquitetura, a gente faz arquitetura e layout. A gente trabalha com esses dois projetos, né, juntos. A gente fala que é o layout que manda na arquitetura. O layout define muitas vezes a arquitetura. Lá na década de 90, a gente não tinha quem fizesse isso. E a gente não via muito cuidado com isso. Aí a gente foi acertando e errando e aprendendo e entrou nesse negócio. Bernardo, Capucci. Oi, Oi. oi. Eu tô com muita agonia. Peraí, gente. Vocês Você não- estão me vendo? A gente está vendo a tela amarelinha e sua rostinho aí no canto aí, a câmera. Tá. Eu tô com aflição de estar falando para mim mesmo. Não, tá todo mundo te ouvindo. Você está conseguindo passar o slide? Eu não vou passar ainda não. Só querendo concluir essa história aqui que eu me confundi toda. Tá. Então, e aí a gente entrou nesse esquema de supermercado, de varejo. Com o tempo a gente começou a frequentar muitas feiras, eventos de associações de supermercadistas, começou a fazer viagens e isso nos enriqueceu muito o nosso trabalho. E o grande diferencial foi essa questão da arquitetura e layout,
e da gente entregar um produto muito mastigado, que antes eles não tinham. Antes, o arquiteto, igual o próprio Euler, ele fazia um projeto de arquitetura para uma loja do EPA. Lojas bonitas que ele fez, existia uma outra loja bacana naquela época. Só que a grande maioria eram galpões que as pessoas construíam e depois colocavam os equipamentos lá dentro. Não tinha uma preocupação com fluxo, com todo, né? Com a operação do negócio. Existia, mas assim, não tinha alguém que fizesse isso de forma mais completa. Então, a gente começou a entregar um produto que facilitava muito a execução da obra, porque a gente conseguia pegar todas as disciplinas, que não são poucas, são muitas num supermercado, né? Porque além dos projetos convencionais, os projetos complementares convencionais, de estrutural, elétrico, hidrossanitário, luminotécnico, elétrico e subestação, porque em geral a gente tem a subestação, incêndio, o projeto de incêndio é muito importante, né? Porque normalmente são obras grandes. A refrigeração, que é o projeto que eles chamam de frio alimentar, que é toda a parte de refrigeração de câmaras e tudo. Então, a gente começou a entregar um produto que já tinha todas as informações compatibilizadas. E isso minimizava demais custo, além de ter um cuidado estético, né? Além de ter um cuidado maior com a apresentação, com o espaço interno, o espaço da compra, o prazer de fazer a compra, um ambiente mais agradável. A maioria de vocês, né, são muito jovens e tudo, não sei se coisa, mas voltando ao começo, a gente não tinha espaços comerciais muito agradáveis numa época mais, né, atrás, assim, da arquitetura. E aí começou eu falo que a gente foi privilegiado, que a gente pegou uma fase de transição, até de coisa de governo, né, pós-ditadura, de redemocratização. O próprio Collor comprou todos os problemas que teve, mas começou a importação, abriu o Brasil para o mercado. Então, a gente entrou nesse segmento, a gente deu muita sorte, que a gente entrou nesse segmento numa fase que estavam acontecendo essas transformações, assim, né, de interesse do público nesse espaço. Quando a gente começou lá atrás, apenas as grandes redes tinham esse cuidado. Os pequenos supermercados, as mercearias de bairro, no interior, era um espaço que a pessoa punha um produto ali e começava a vender. Hoje essa realidade é totalmente diferente. Hoje todo mundo quer ter um espaço, né, de venda. Não hoje, há pouco tempo, mas assim, né, isso já desde aquela época veio se intensificando e tudo. Opa! Vou até passar um slide aqui agora. Essa é uma matéria que a gente fez sobre os pontos de venda, que explica justamente o que a gente escreveu, né? Que explica justamente essas características que um projeto de varejo tem que ter. A gente fala que para começar a desenvolver um projeto, a gente precisa... desculpa, só voltando lá no coisa... É muito importante a gente salientar que os projetos, né, há mais tempo, eles eram muito... não levavam em conta muitas as legislações, assim.
A partir da década né, de 2000 e pouco, até com o governo do Lula, né, do PT, as leis trabalhistas, as normas reguladoras começaram a ser mais exigidas também, uma regulamentação mais séria, mais cobradas. Isso teve até muitos problemas, porque eram leis antigas que não cabiam muito para o momento atual, em termos de questão imobiliária, de áreas que eles exigiam que não eram adequadas, que ninguém nem sabia que existiam essas leis, mas essas leis existiam e não eram cobradas, passaram a ser cobradas, então a gente tinha que levar em conta tudo isso. E aí, dessa forma, começou a ter essa confiança do cliente, né? Porque a gente fazia um projeto todo dentro da lei, tudo isso. Então, todo esse processo de mudança que teve, a gente fez parte dele e conseguiu, de certa forma, contribuir até, principalmente em Minas Gerais, para que a gente contribuiu até com essa mudança, né? Assim, desenvolvendo, tínhamos nós na época e um ou dois escritórios que eram especializados nisso. Especialização, como eu disse, que a gente fala especialização de vivência mesmo, né? Enfim, aí entrando na área de como deve ser um projeto de um supermercado, no processo de projeto, a gente fala que é layout que manda na arquitetura, então a gente desenvolve junto o layout e a arquitetura. Para a gente iniciar um projeto, a gente tem que saber, além da legislação municipal, né, que todo projeto que vai ser executado precisa atender essas normas reguladoras que são, né, direcionadas para esse setor, normas trabalhistas, normas de segurança, de vigilância sanitária. Então, a gente tem que ter toda a documentação do terreno e saber de todas essas exigências para a gente iniciar um projeto. O projeto de varejo, né, arquitetura comercial do varejo alimentar, para a gente iniciar esse projeto, a gente precisa de saber muito como que é o perfil do consumidor, por exemplo, do consumidor final. A gente precisa de ter um entendimento daquele comércio, de que tipo de produto que aquele cliente vai vender. No caso do supermercado, a gente tem supermercados que vendem só produtos industrializados, praticamente, são um centro, praticamente um comércio que você compra e revende, né? Vou dando alguns exemplos, assim, um BH Supermercado, que é um cliente nosso, que a gente faz algumas lojas. Ele é um supermercado totalmente focado em distribuir o produto, né? Compra-se o produto e revende, tem muito pouco serviço. Aí o Verde Mar, que é outro nosso cliente, que é um cliente que ajudou muito nessa transformação, assim, que é uma referência hoje de supermercado, aqui em BH e até né, vem gente de fora para conhecer. Ele é referência, não porque ele tem uma loja mais bonitinha, mais pensada, ele é referência porque ele tem um serviço diferenciado. Então, quando a gente vai fazer um projeto de um BH Supermercados, que é um espaço de troca praticamente, né? Eu comprei e estou revendendo. Eu não tenho essa parte.
o esquema, a retaguarda, a operação, como vai funcionar as coisas lá dentro é totalmente diferente de um verde-mar que tem esse diferencial do serviço, de produção própria. Então, tem um investimento todo na parte de indústria, na retaguarda, que a gente chama, né, de retaguarda, as partes de produção, de apoios. Então, a gente precisa de saber de cada cliente nosso qual que é o perfil, tanto do consumidor, como é a operação desse espaço, né, desse supermercado. Porque, fazendo uns parênteses ao longo Pois assim, a gente tem muitos clientes do interior que procuram a gente e falam, eu quero uma loja igual a loja do Verde Mar. A gente fala, não tem como fazer uma loja igual uma loja ou outra. Não existe uma receita de bolo para se projetar um supermercado. Existem espaços comuns que tem que ter, uma rede e outra, existe um fluxo né, que tem que ter de mercadoria que entra, que sai, onde que ela fica estocada, como que vai para a área de vendas. Mas cada operação é totalmente diferente da outra. Então, a gente fala, não existe receita de bolo. Eu não vou fazer um projeto para uma pessoa igual a outra nunca, porque eu falo que, assim, a gente é arquiteta, meio que tem hora que a gente monta quebra-cabeça, assim, porque o cliente ele tem que dar muito as coordenadas iniciais. A operação do espaço, a operação de cada um é que vai mandar no projeto. Então, a gente tem que ter o conhecimento, né, dessa operação muito a fundo, tem que saber as expectativas do cliente, tamanho de área de venda, tamanho de depósito, essa relação, número de vagas. Cada lugar que a gente vai projetar, cada cidade, cada município tem uma legislação. Ok. Só que às vezes eu tenho uma legislação, Belo Horizonte, sei lá, exige uma vaga para cada 50 metros quadrados de área de loja. Só que tem lugares que a gente quer pôr muito mais vaga do que a legislação exige, porque a gente pretende ter um público muito maior dentro do empreendimento, né? Então, assim, é uma mescla de que é o desejo do cliente, o que aquele ponto, o que qual é a expectativa dele em termos de venda e as legislações. Então, assim, a gente faz um questionário, a gente lá no escritório, a gente tem um questionário que a gente distribui para os clientes preencherem com vários dados que os ajuda a entender, até porque tem clientes que são redes especializadas, né, já que tem várias lojas que sabem exatamente o que querem. Alguns às vezes estão começando, não vão saber nem responder direito aquele questionário. E uns que têm pouca experiência, ou que tem um supermercadozinho no interior e que não tem muita noção do que pode ter, em que outros novos serviços que ele pode investir. Então, esse questionário nosso até ajuda o cliente a entender o negócio dele e nos dá os subsídios para a gente projetar. Né, como eu estava falando, assim, não existe uma receita de bolo, não tem uma coisa pronta que a gente vai copiar e colar, assim, cada projeto é um projeto mesmo, só que existem os espaços principais que tem que ter e principalmente a operação, como que esses espaços vão falar entre si, né? Então, a gente tem uma lista aqui dos espaços que são essenciais num comércio, num varejo alimentar, num supermercado, que são, né, recebimento de mercadoria, depósito, áreas de apoio, produção,
a área de venda, que é o principal espaço, que tem que ser mais bem tratado e, né, elaborado de forma mais convidativa, porque é onde o cliente vai estar. Áreas administrativas, áreas de funcionários, área técnica, que são as máquinas, subestação, gerador, o estacionamento, né? Então, por que eu estou falando isso assim? Porque esse fluxo, a operação, é o que vai fazer um projeto ser bom ou ruim. A gente precisa de ter esse espaço funcional, operacionalmente bem utilizado e bem distribuído, porque senão a gente vai ter uma dificuldade do produto chegar na prateleira, chegar na gôndola, chegar de forma correta para o consumidor final, né? Então, a gente precisa de trabalhar muito bem esses espaços para que eles sejam linkados, né, com a área de venda e que atenda, que faça com que a loja funcione bem e tenha os produtos todos frescos, tenha os produtos todos, tenha uma fácil reposição. Então, essa retaguarda que ninguém vê, a parte que ninguém vê, às vezes é muito mais importante do que não é mais importante, mas é tão importante quanto a parte de vendas em si, né? Que é a parte que a gente circula, que o cliente circula e tudo. Vou passar aqui, então, voltando lá, assim, né, dei um apanhado geral dos espaços necessários e tudo, e voltando lá na introdução que eu falo que nosso diferencial foi justamente entregar um produto todo completinho, eu queria mostrar aqui quais são o nível nosso de apresentação do projeto. Né? A gente tem, né, no escritório, a gente faz a elaboração do projeto inicial. Sumiu, Flavinha, sumiu a planta, tá no artigo aí, tá? Okay. Agora apareceu. Então, a gente, como eu tinha falado, a gente faz arquitetura e layout juntos. O projeto executivo, a gente separa a arquitetura e separa o layout, porque são muitas informações e o projeto, se tiver tudo junto, ele fica, né, confuso. Então, eu estou mostrando aqui um projetinho do Verde Mar. Esse projeto a gente fez ele desde a concepção inicial de arquitetura. É uma loja na Serra, ele tem um edifício residencial em cima. E tem uma complexidade grande, foi um projeto que a gente fez, aprovou na prefeitura, teve o TDC, né, teve compra de transmissão de direito de construir. Então, um projeto que foi muito elaborado, que demorou alguns anos até dentro do escritório, por causa desse processo de aprovação e tudo. Então, o que a gente faz? A gente apresenta um estudo preliminar de arquitetura e layout. A arquitetura sem layout não vai funcionar, o layout vai mandar na arquitetura. Depois a gente passa a prova na prefeitura, projetos legais, passamos para os projetos complementares, aí a gente tem projetos complementares, né, estrutural, os projetos todos de refrigeração e todos que eu já citei. E aí a gente transforma isso tudo num projeto executivo que a gente separa arquitetura e layout. Então, a gente tem aqui a parte toda de arquitetura com um quadro
de quadros, esquadrias. Aqui é a planta da área de baixo, que é depósito e área de produção. Área de funcionários, que eu falei que precisa de ter, que às vezes a pessoa, né, não consegue entender a dimensão que tudo isso tem que ter dentro de um projeto. A gente tem uma norma reguladora de trabalhista, né, que é para funcionários, que é a NR22, que ela legisla sobre quantidade de chuveiro, de vaso que tem que ter por funcionário. Então, voltando lá no nosso questionáriozinho, o cliente tem que nos passar qual que é a expectativa dele em relação ao número de funcionários. Então, a gente precisa de mapear tudo antes de começar a fazer o projeto. Então, tendo todas essas informações, aqui temos, né, uma área aqui de funcionários com refeitório, os funcionários, a parte toda de depósito, o recebimento de mercadoria, DOCA, com todos os apoios que tem que ter dentro dela. Ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil. Então, aqui a parte de carga e descarga de caminhões pequenos, que a gente está aqui, né, dentro da região Centro-Sul, dentro da região interna de Belo Horizonte, não pode transitar mais caminhões grandes. Nessa área de recebimento de mercadoria, a gente tem os espaços para resíduos, lixo, né, papelão, um lixo climatizado, porque é tudo muito perecível, então a gente tem que ter essas coisas, o lixo tem que ser todo climatizado para não ficar com odor. Um espaço de troca, que são trocas de produtos vencidos, o RM, que é o recebimento de mercadoria, depósito, área de produção de padaria, de indústria, que está aqui, que é gigante, que a gente vai chegar lá no layout em si, que eu vou dar uma explicada, assim, até no diferencial de um cliente para outro, e as áreas de funcionário, né? Vestiários, refeitório, tal. Aqui a gente tem um quadro de esquadrias e um quadro de especificação de material, que deve estar em alguma praça seguinte aí. Então, a gente faz o projeto de arquitetura todo compatibilizado com a estrutura e os demais projetos. Então, temos aqui toda a parte de executivo de arquitetura, passeio, detalhe do passeio dentro da legislação, que não é mais a mesma, que já mudou. Aqui temos um quadro de especificação de materiais, de todos os cômodos. Dá um zoom aqui. Que a gente coloca todos os cômodos. É uma coisa muito técnica, tá, gente? Assim, tem toda a curtição, elaboração do projeto, né? Da questão estética e tudo. Nós vamos chegar na apresentação, na parte de comunicação visual. Mas é uma coisa que é muito técnica, é muita informação que tem que ter. Todos os cômodos com todos os materiais, então um quadrinho completo aqui de especificação. Estacionamento, as circulações, né, vertical. Opa. Estacionamento, aqui a gente tem a parte técnica, as casas de máquinas. Isso aqui, ó, é a casa de máquinas do frio alimentar. Isso é um negócio que tem muito impacto no projeto, porque ele gera ruído, ele é
muito grande, ele precisa de ter as condensadoras, né, no tempo. Então, dentro do projeto, a gente tem que levar muito em conta onde vai ficar o dimensionamento disso, como isso vai ser implantado. Aqui, inclusive, aproveitando para falar, isso é uma máquina cabinada, então ela tem um atenuador de ruído e tudo, mas ela está do lado de um prédio residencial. Para a gente diminuir isso, a gente teve que fazer uma parede com uma inclinação e com um isolamento. Então, 1000 artifícios, assim, porque é no tempo, não é isolado. Então, um isolamento com uns blocos, uns cimentos, como se fossem umas tetas, assim, para diminuir o ruído, com uma inclinação para abafar e diminuir o incômodo no vizinho. Normalmente isso é muito problemático. Então, a apresentação de todos os cortes. Aqui, como eu falei, tem um edifício residencial em cima, que aqui está constando tudo, né, o prédio, mas depois ele foi desenvolvido separadamente, com outro detalhamento. Fachadas. Entramos aqui agora na parte do layout. São aquelas mesmas plantas, porém agora com o layout. Vamos lá no zoom. Aí eu queria vir aqui para mostrar o nível de detalhamento, não, mas de informação que tem que ter no projeto. A gente coloca no projeto todos os equipamentos que vão ser utilizados. Dentro do mar de produção, batedeira, amassadeira, liquidificador, todo o equipamento tem que estar aqui. Isso, voltando lá no começo, é o diferencial, é o produto que a gente entrega, além de outras questões. Porque isso aqui facilita demais na execução da obra, na execução dos projetos complementares. Não teria como se fazer, né, um projeto elétrico, hidrossanitário, se não tivesse tudo isso já distribuído dentro do espaço. E o que a gente vê, e ainda vê, em diversos lugares, a gente faz o supermercado Minas Gerais inteiro, no Brasil inteiro, a gente vê pessoas tentando construir sem ter isso, assim. Então, é um transtorno absurdo, né? Então, temos aqui toda a planta de uma área de indústria, que a gente chama área de apoio de produção de padaria, depósito. Ai, peraí que eu tô apanhando. Não tô conseguindo voltar. Além do projeto executivo de arquitetura e de layout, a gente detalha toda a parte de arquitetura, né, que não é nada demais, assim, se pensar em um projeto bem feito de arquitetura, existe esse cuidado com o detalhamento, e toda a parte de mobiliário também. Dentro de um projeto de supermercado, inúmeros equipamentos são comprados, né, a grande maioria são equipamentos modulares, já com tamanhos predeterminados, né, fornecedores já tem o seu dimensionamento padrão, e
uma grande parte do mobiliário que a gente faz, de produtos especiais, mobiliário que a gente chama de mobiliário seco, né? Um mobiliário que a gente precisa de mandar fazer e a gente detalha tudo para a loja ficar com aquela cara bem fechadinha, assim, de tudo encaixadinho. Você vai numa loja de supermercado, né, hoje, que é bem projetada, bem planejada, a gente não tem uma parede vazia à toa, a gente não tem um espaço que não está sendo utilizado, que não está sendo, que tem um produto para ser vendido, né? Não existe, o espaço comercial hoje ele é muito caro, né? A área de venda hoje custa uma fortuna, assim, né? O imóvel, o valor imobiliário. Então, a gente tenta aproveitar cada espacinho, então a gente faz o detalhamento, tanto da arquitetura quanto do mobiliário, esse mobiliário que a gente não compra pronto, né? Então, aqui, só para ter uma noção, assim, do detalhamento, a gente está aqui da prancha 76, a prancha 84, não sei, é uma pequena parte do detalhamento, de um detalhamento que dá, às vezes, 150 pranchas de desenho. Então, a gente detalha a arquitetura, que está aí, né, as plantas, amplia todos os setores, elevações, painéis acústicos na área de pizzaria, a gente tem que ter um cuidado também, né? Entre outras coisas, o Capucci aqui também trabalha muito com essa parte acústica, com a questão da absorção de ruído, porque a área de alimentação, né, tem sempre muito barulho, a área de restaurante, pizzaria, as áreas de check-out também, muito ruído, barulho de caixa, né? Então, a gente trabalha com isolamentos, com materiais absorventes. A parte de detalhamento, a gente entrega imagens internas, muitas vezes. Essas aqui estão muito basiquinhas, mas assim, que a gente faz até para a gente entender um pouco do projeto e para apresentar para o cliente, né? Algumas imagens internas. Esse aqui está tudo sem render, é a imagem bem basicona mesmo, né? Hoje a gente tem tecnologias aí, programas bem mais bacanas que a gente apresenta. E, por fim, assim, completando o produto que a gente entrega hoje, que, né, a gente trabalha também a parte de comunicação visual. A parte de comunicação visual, ela não necessariamente ela tem que ser feita junto com a arquitetura e layout. A gente fala arquitetura e layout tem que casar, tem que andar junto, mas a comunicação visual ela é tão importante quanto, porque eu acho que ela dá a cara, né? Ela cria a identidade da marca. Não adianta ter uma loja também cheia de, né, com bons produtos, com um espaço agradável, com espaços generosos, que eu consiga fazer a compra, mas se ela não tiver uma cara, um aconchego, uma ambientação bacana. Então, ela vem para fechar isso, né? Assim, o layout tem que ser bom, os produtos têm que estar bem expostos, bem distribuídos, a arquitetura tem que ser agradável, né? Tem que ter toda essa preocupação de conforto e tudo. E acho que tem que ter uma cara e que diga alguma coisa. A gente... o papel nosso, né, do projetista da arquitetura de varejo é realmente criar uma identidade para o espaço. Então, você vê um BH Supermercado, você vê que ele tem a característica dele mais popular, né, com a comunicação visual mais simples, com um tipo de mobiliário
né, mais básico. A gente tem clientes em Manaus, em Vitória, que tem lojas mais sofisticadas, que tem características regionais que tem que ser levado em conta. Então, a comunicação visual, ela vem para coroar essa história, né, do espaço. Então, só mostrando rapidamente aqui um projeto de comunicação visual, a gente tem que se atentar a normas também, a gente tem normas para, né, a código de posturas, que legisla sobre dimensionamento de placas, limite de tamanho de placas externas, quantidade, como você vai colocar essa placa na fachada. Então, a gente não pode fazer uma coisa aleatória. Antigamente, né, há um tempo atrás, Belo Horizonte tinha todos os prédios, a arquitetura do centro da cidade, prédios bonitos, Art Deco, todos tampados com placas, com outdoor, assim, era uma poluição completa. Graças a Deus, né, hoje existe esse código de posturas que legisla sobre isso, então a gente tem essas limitações que a gente tem que levar em conta na questão da fachada. E internamente a gente procura desenvolver uma comunicação visual que seja compatível com essa história toda, né? Que a gente, desde o começo, tem que levar em conta, né? Que é o tipo de cliente, de produto que vai ser oferecido, né? Para fazer que a compra fique o mais agradável possível e atenda às expectativas do cliente. E que traga mais, né, lucro, mais atenda a expectativa do cliente, do consumidor final, como do nosso cliente, que é o empresário que está investindo ali, que quer ter um retorno, né? Então, na comunicação visual, a gente faz o projeto de todas as plaquinhas, assim, tudo que tem que ser comunicado dentro da loja, desde os setores principais, da fachada, os principais setores lá dentro, quanto para placas informativas, placas obrigatórias, né, de normas e tudo. Então, a gente cria um padrão dentro do espaço ali, a gente, né, marca todos os espaços, cria uma identidade visual para aquele cliente, né? Então, você entra dentro de uma loja do EPA, ou do BH, ou do Verde Mar, você sabe que você está dentro de uma loja do EPA, ou do BH, ou do Verde Mar. Ou de outro, né? Qualquer, assim, que tem essa marca forte, que trabalhe dessa forma. Então, o projeto de comunicação visual do Verde Mar, no caso, é até um projeto simples, que a gente lá tem esse padrão do pé direito mais baixo, um teto preto, então a gente não tem grandes empenas, grandes espaços para trabalhar a comunicação visual. Esse projeto de comunicação visual, ele é muito baseado na marca, né? Assim, o cliente normalmente já tem a marca, a gente não cria a marca, o cliente já tem a marca, a logomarca e tudo, passa para a gente dentro, né, dela a gente desenvolve, né, cria o design dos elementos ali que compõem o projeto. O que mais, hein, gente? Eu fiz tanta confusão. Voltando lá no... Nossa, vou ter que voltar tudo. Eu vou descompartilhar esse aqui e vou compartilhar
um pequeno portfólio nosso. A gente tem um portfólio de alguns projetos, só para vocês terem noção, assim, de alguns clientes. Aqui é legal de ver, né, o projeto que eu apresentei ali, é essa loja aqui. Não abriu não, Flavinho. Ah, desculpa. Eu abri e não compartilhei. Foi? Foi. Tá. Então, aqui é o nosso portfólio. Aquela loja que eu mostrei, né, o projeto, é essa loja aqui. Então, acho legal de ver, assim, né, lá na fachada, no projeto executivo, na comunicação visual com a aplicação já das plaquinhas. E aqui na vida real que a gente vê que está até diferente, que a gente colocou a placa originalmente aqui, mas a visibilidade lá na hora era melhor de cá, a gente trocou. Então, os espaços, aquele detalhamento de marcenaria também, aquele 3D, né? Uma imagenzinha basiquinha, aí a gente vê aqui agora aplicada. Aqui já é outra loja também do Verde Mar. Essa loja também do Verde Mar com umas características um pouco diferentes. Essa loja é uma loja mais antiga, que a gente já trabalhava bem essa questão do conforto térmico, do conforto do acústico nas áreas de pizzaria. Esses painéis aqui são painéis acústicos, mas tem uma cara, as lojas eram um pouco mais coloridas, tinham um ar mais despojado, assim, ao longo do tempo eles foram ficando um pouco mais sofisticada, uma linguagem mais neutra, mais limpa, destacando mais o produto mesmo. Isso é uma coisa muito importante no varejo, a gente tem que fazer o produto aparecer. A arquitetura às vezes tem que ficar mais escondida, né? Tem que ficar mais discreta, porque o produto tem que saltar mais aos olhos, tem que ficar mais visível. Então, vamos lá, outras lojas do Verde Mar. Essa pizzaria também mais antiga, um padrão mais coloridinho. E a gente foi modificando um pouco essa cara. Lojas dentro de shopping. Lojas dentro de shopping são lojas também que têm uma complexidade às vezes maior. A gente já pega um espaço pronto, pré-determinado. Então a gente tem que se adequar àquilo ali. Os espaços às vezes são menores, mais exíguos, assim, a gente tem que fazer fazer uma mágica para caber tudo que essa turma quer colocar, né? Normalmente, igual eu já falei antes, espaços são muito caros e é muito produto. A gente tem cada vez, né, mais produtos, mais oferta. Então, a gente tem que saber trabalhar muito bem isso dentro desses espaços. As legislações de shopping também, né, são mais restritivas, tem muita limitação na execução da obra, então às vezes a gente tem que fazer adequações no projeto para que consiga ser executado ali dentro das normas que o shopping exige, né? Como todos os projetos, a gente tem que adequar as normas. Então, vamos lá. Essa loja aqui, por exemplo, é uma loja em Manaus.
ela é uma loja muito bacana, é um cliente que conheceu a gente através dos projetos do Verde Mar. É um cliente ele é dono de uma distribuidora em Manaus, ele tem atacado e tudo, e ele queria fazer um varejo, ele não tinha loja de varejo, e ele veio conhecer o Verde Mar e, né, assim, ele já tinha essa ideia, veio para conhecer o Verde Mar e acabou, né, nos achando, a gente foi fazer esse projeto para eles lá. A gente já fez 3 lojas para esse cliente em Manaus, é uma loja mais ou menos no padrão de uma loja do Verde Mar em Manaus, que é um lugar que, né, a gente não imagina, mas que tem muita oferta, assim, é tudo muito difícil de chegar lá, então, assim, é muito caro o produto, tudo lá é mais caro, mais difícil, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, lá ainda é um lugar difícil até de fazer obra, e esses equipamentos, né? E o produto alimentício também lá é muito complicado, porque é longe, né? Para chegar as coisas de todos os cantos dos Brasis aí. Então, a parte interna, essa loja a gente fez arquitetura, layout e comunicação visual também. A gente fez o projeto completo. Então, a sinalização, muito de acordo com cada cliente, né? Dentro dessa loja, a gente tem um restaurante e a gente fez o projeto do restaurante também. É um restaurante num esquema meio Rasca, um restaurante de São Paulo, não sei se você conhece, que é um self-service um pouco diferenciado. É um espaço grande que tem várias ilhas, ilhas de bebida, ilhas de frios, a ilha de massas, a parte de pizza. Então, é um restaurante bem com uma complexidade também na operação. Então, a gente fez toda a parte de detalhamento, né, de acabamento, tanto de layout das áreas internas e externas, como já mostrei, e toda a parte de acabamento, decoração. Projeto bem legal. Faz muito sucesso lá, assim, virou, apesar de ser dentro de um supermercado, né, virou um lugar bacana, assim, de muito frequentado e tudo. Então, agora a gente tem aqui o BH Supermercado, essa loja até já está pronta, que só tem imagens. Essa loja que tem uma característica que é diferenciada do BH, que é uma loja que está... essa loja está na Praça Hugo Werneck, ali no Santa Efigênia, e ela tinha uma limitação da Secretaria de Cultura. Ela tinha um tombamento em algumas das casinhas que foram demolidas ali para construir e das casas ao lado, né? Então, quando a gente vai projetar num espaço que tem esse tipo de restrição, teve que ter aprovação na Secretaria de Cultura, né? O Conselho Deliberativo tivemos que submeter a aprovação ao Conselho Deliberativo. A principal questão lá era o gabarito, era a altura, que é 7 metros, eu acho, em cada ponto do terreno, e a gente não conseguia fazer um supermercado escalonado, porque o terreno tinha uma inclinação, a gente não conseguia escalonar o supermercado. Então, a gente teve que submeter ao conselho para conseguir infringir um pouco a legislação. Você vê que aqui na frente está mais alto e aqui, teoricamente, teria que seguir esse gabarito descendo. Então, como aqui à direita a gente tem uma casa, apesar de não ter característica nenhuma, assim, que justifique tombamento, que é tombada, então a gente tem que submeter ao Conselho do Patrimônio para aprovação e ultrapassar um pouco esse limite de altura,
justificando, né, que é um supermercado, que a gente precisava de um salão de vendas todo em nível, a gente não podia escalonar e tudo. Foi aprovado, eles fizeram as colocações, né, de ser cores neutras, por estar inserido no sítio histórico, de ter essa altura. Então, apesar de ser um BH Supermercados que usa aquele amarelo e vermelho na marca, a gente teve que criar um projeto neutro. A logomarca foi inserida muito pequena, preto e branco, parece que tem uma pequena logomarca amarela e azul na entrada. Essa loja está pronta, eu não tenho foto aqui, mas ela ficou bem essa cara mesmo, ficou uma loja bem legal, assim, e que foge um pouco do padrão do BH, mas que o BH teve o cuidado de fazer uma loja dentro de um sítio histórico, de um lugar que tem um cuidado com o entorno, respeitando, né, o entorno. Aí aqui vem outros supermercados, interior é Betim, Superluna dentro de um shopping também. Passar aqui rapidinho, aí umas comunicações visual mais coloridas, mas que agrada. Essa rede Superluna, ela tem tanto atacado quanto varejo hoje, então a gente teve que criar né, dois padrões diferentes, um para o varejo e outro para o atacado. Supermercado em Sete Lagoas, uma rede também de supermercados em Sete Lagoas, essa loja dentro de um shopping. Então, eu estava falando lá quando eu mostrei o detalhamento, a gente tem os equipamentos que a gente compra pronto, que esse da direita, por exemplo, uma ilha de queijos especiais e frios. Isso é um equipamento, né, refrigerado, que ele compra sob medida. Tem as vitrines, que às vezes a gente tem alguns fornecedores que executam, ou essas grandes empresas refrigeradas vendem. E aí sempre tem um movinho ali do lado que a gente precisa de pôr para colocar um produto afim, que são, aí esse móvel do lado da vitrine aqui da coxinha e um móvel com esses potinhos que a gente detalha, faz ali tudo sob medida. Aqui é um outro grande supermercado, um hipermercado em João Molevade, que ele tem um restaurante também, já esse restaurante bem mais popular, bem mais com uma cara de restaurante de supermercado. Essa loja aqui, ela tem 3.000 metros quadrados hoje. A primeira vez que a gente fez para eles, essa loja tinha, a primeira loja nesse lugar tinha 1.200 metros quadrados. A gente já fez 2 ampliações, hoje ela tem 3.000 metros quadrados de área de venda, é igual um shopping da cidade, assim. Uma característica muito nossa da Sarmento e Melo a gente quase que a gente vira amigo mesmo dos clientes, a gente entende do negócio deles quase tanto quanto eles. Então, assim, a gente está sempre fazendo reforminha, mexida, ampliação. A gente tem grandes redes, grandes clientes, assim, que continuam, que são muito fiéis, assim, né, aos nossos projetos. Justamente por esse cuidado que a gente tem com todas as disciplinas, com tudo que precisa de ter ali dentro. E a gente consegue suprir tudo isso, né? Todas as expectativas deles, com detalhamento de imobiliário e de todos esses itens que eu estou mostrando. Essa é uma rede de diamante, o pessoal Diamantina, que tem lojas mais para o norte de Minas, Curvelo, Diamantina, Montes Claros. Também agora tem atacado e varejo. Projeto também de arquitetura, layout e comunicação visual. Só parar aqui para fazer um complemento que eu pulei lá, que eu como eu esqueci minha cola. O nosso escritório, hoje, assim, a gente está até com uma equipe reduzida e a gente trabalha com arquitetura e layout dentro do escritório. A gente tem 3 arquitetos eu e Daniele, mais 3 arquitetos master e 2 estagiários só,
e uma pessoa da área administrativa. Essa parte de comunicação visual e alguns trabalhos de arquitetura também, layout, apresentação, a gente terceiriza. A gente tem 2 arquitetos, um que é super parceiro nosso, que até já deu aula na Isabela, que trabalha com a gente na comunicação visual, e um outro que foi nosso estagiário, e que é um super artista, muito talentoso, trabalha com muitas coisas, assim, desenvolve painel, pinta, tatua, e que também faz alguns trabalhos de comunicação visual com a gente. Então, assim, só para falar que a gente, né, tem essa interação aí com outros parceiros, e que a gente desenvolve isso junto com eles, através da Sarmento e Melo, mas com esses prestadores de serviços terceirizados. Essa loja é em Itabirito, numa rede também de lá, que a gente já fez várias lojas para eles. Então, aí aqui a gente já chega numa parte que é de atacarejo. O atacarejo tem um pequeno diferencial, né, do supermercado, do varejo comum, porque ele vende no atacado e no varejo, então a gente tem essas exposições mais tipo de atacado, essas estruturas porta-pallet, né, que chama. Então, as dimensões, a escala de projeto é totalmente diferente. Os espaços dos corredores, para a circulação das empilhadeiras, a forma de abastecer o supermercado é diferente, né, a forma de alcançar o produto é diferente. Então, tem essa diferença de escala, né? Tanto no layout quanto na comunicação visual também. Os pés direitos são mais altos, né? Os espaços são maiores, mais generosos. As exposições, que a gente tem uma forma de falar, né? Assim, tem que ter mais impacto, assim, né? É uma exposição mais agressiva. O produto tem que cair mais em cima do cliente ainda do que, às vezes, num varejo, que pode ser uma coisa mais delicada. Aqui é uma outra loja de atacarejo também, da mesma rede do que eu mostrei em Montes Claros, Cordeiro. Então, é uma comunicação visual totalmente diferente. Inclusive, as cores são diferentes da marca. Aqui é uma loja em Belo Horizonte, no bairro Fernão Dias. E aqui alguns projetos de reforma que a gente tem até muito orgulho, às vezes, de fazer, de mostrar que a gente pega, às vezes, lojas muito sucateadas, lojas mais antigas, e consegue fazer uma transformação bem legal. Aqui é uma rede do Espírito Santo, Carone é uma das maiores redes lá do Espírito Santo. Eles têm lojas muito boas, são muito fortes lá, vendem muito, tem lojas grandes, bacanas, e que a gente fez um trabalho de revitalização dessas lojas. A gente trabalhou com a fachada, né? O antes aqui, uma coisa colorida, bem antiga, meio pós-moderninha, assim. E o depois já uma coisa, né, um pouco mais contemporânea, com produtos mais neutros, cores mais neutras. Aqui o antes e depois, até na parte interna, a gente não trabalhou, mudança de piso é sempre uma coisa complicada, porque normalmente essas reformas são feitas com a loja funcionando, o varejo não pode fechar para, né, fechar a loja e abrir 3 meses depois. O impacto disso na venda é muito grande, então a gente tem que fazer de forma que a reforma seja feita com a loja funcionando, é meio da manutenção em avião em pleno voo. Mas, então a gente, né, tem que ter alguns cuidados, o piso às vezes fica prejudicado, porque não pode ser trocado, ou tem que ser colado por cima. Então, a mudança na iluminação, né, na cor do teto.
o antes e o depois também. Antes era uma coisa até bacana, mais coloridinha, agora um negócio mais neutro. Aqui a gente procurou na comunicação visual trabalhar com alguns elementos diferentes. Essa aqui no fundo é uma telha que normalmente a gente usa no supermercado nas platibandas, né, para fazer vedação. Aqui a gente trouxe a telha para trabalhar na parte interna, na comunicação visual. Aqui na área de atendimento, que sempre tem esses rebaixos, um negócio, né, marcando isso aqui. Aí a gente aqui mostra melhor a telha, a aplicação da telha, a logomarca impressa na telha. Parte padaria, adega, é uma coisa, né, meio sem ambientação, meio jogado ali no meio da loja. Aí a gente criou uns rebaixos, uns detalhes de marcenaria. Na mesma rede, outra loja, com o mesmo padrão, né, que a gente estabeleceu de revestimento, e a logomarca mudou para o aço escovado, né? Ou antes, né, a loja toda branca, toda sem ambientação. E aqui já com uma iluminação especial, na frente de loja também. Aqui continuamos, mesma rede. Aqui é uma outra loja do mesmo hiper que eu falei, que eu falei que é uma loja muito forte, que tem um restaurante. Eles começaram numa lojinha há quase 40 anos. Esse antes aqui já é uma reforma já que a gente mesmo tinha feito lá em 2005. Antes era uma coisa mais simples ainda do que isso. E agora a gente fez uma reforma geral, fachada, né? Essa é a primeira loja e hoje essa turma tem 3 lojas, cada uma no padrão. Essa tem 500 metros, tem uma de 3.000 e tem uma de 1.200. Então, cada uma tem uma escala né, para trabalhar o design, a comunicação visual, tudo, mas é tudo dentro mais ou menos do mesmo padrão para a pessoa saber que está dentro da loja, né? Assim, que está dentro daquela... tem uma identidade visual no negócio. Então, o antes aqui e o depois. O antes também, todo mais coloridinho. O depois. Já pegando o que tinha no hiper comercial que eu mostrei e jogando aqui numa escala menor, de forma a ter uma ambientação melhor, mais aconchegante, pé direito mais baixinho, as placas menores. De novo, o antes e o depois. E acabou. Então, os projetos que eu tinha que mostrar são esses. Eu até peço desculpas que o começo ali eu fiquei meio confusa, mas é mais para dar uma geral mesmo de como que funciona essa questão dos projetos de varejo, de como que a gente tem que trabalhar os espaços, fazer com que a mercadoria tenha um fluxo de entrada e de saída, criar essa ambientação legal para o consumidor, criar a identidade de cada marca, cada cliente tem que ter sua característica e assim, a pessoa identificar que está dentro daquele espaço, que é um espaço que tem que ser confortável para a compra. Eu falo que assim, a gente pegou uma fase de transição que a gente entrou no mercado de varejo quando não existia nenhuma preocupação com isso, a não ser nas grandes redes. E a gente, aos poucos, a gente foi com um trabalho meio de formiguinha e aprendendo com a vivência mesmo, que a gente foi trabalhando com isso
ir aprendendo e mostrando para os nossos clientes, né, para a turma supermercadista principalmente, como que eles podiam trabalhar e gastar até menos, porque tinha muito menos retrabalho que antigamente, que as coisas não eram pensadas de forma mais conjunta e global. E às vezes fazendo um investimento maior nessa parte de acabamento, de iluminação, né? Assim, e a gente foi participando um pouco dessa transformação, né? Eu costumo falar, modéstia à parte, assim, que a gente pegou carona numa necessidade que veio por questões de exigências sanitárias, exigências de leis e tal, né? De regulamentações. A gente pegou carona nisso e conseguiu oferecer um produto que fidelizou, né, o cliente e transformou um pouco o espaço de compra, né? Hoje ninguém quer entrar num supermercado, num lugar feio, que você não sente confiança no produto que está sendo vendido. Então, assim, a gente deu sorte e aproveitou a oportunidade que a gente entrou no mercado num momento que estava sendo exigida essa transformação. E a gente aprendeu com isso e botou isso aí, né, para... A gente consegue trabalhar hoje no Brasil inteiro, né? A gente tem cliente em várias partes aí do Brasil, principalmente em Minas Gerais, fazendo esse trabalho que para a gente é super gratificante e que eu acho que é bom para todo mundo, né? Assim, ter um espaço de compra confortável e com tudo fresco, com tudo do bom e do melhor aí para a pessoa, né, usufruir. Isso aí. Então é isso. Flavinha, ó, muito obrigado. Eu acho que foi assim riquíssimo. Eu fui anotando algumas coisas aqui e realmente é para a gente ficar assim, né, de queixo caído com a quantidade de trabalho envolvido, porque projeto de arquitetura, layout, fluxo, setorização, projeto estrutural, elétrico, luminotécnico, hidrossanitário, isolamento térmico, acústico, detalhamento, comunicação visual, legislação, né, normas, e tudo isso, como você muito bem falou e mais já no final, assim, sem competir com o produto que está sendo oferecido, né? Tem que ter uma harmonia aí dessa coisa toda, né, que é o trabalho de vocês, com o produto que está sendo oferecido, que está sendo vendido. Então, assim, são várias interfaces, né? Eu acho assim, tanto para o estudante de arquitetura, de urbanismo, e tanto é que você faz de código de postura, você está falando de urbanismo também, né? De design de interiores também, eu acho assim, foi uma apresentação assim riquíssima. Eu pude acompanhar a história de vocês desde quando a gente estudava, né? Assim, eu lembro, vocês eram estagiários do Elo e tal, e aí assim, eu não sabia dessas histórias, assim, como que vocês foram cair nessa área, né? Então, assim, gostei muito de saber, achei assim, aquela coisa assim, né? Passou aí a sorte, né? Passou na frente de vocês, vocês souberam pegar essa oportunidade. A professora Josana também está aqui na sala, é a coordenadora do curso de Design de Interiores e de Arquitetura também do Integral, né, Josi? Boa noite, Maria Flávia, muito obrigada, encantada com a sua fala. E eu fiquei impressionada, né, porque você foi falando e eu fui lembrando da minha experiência, né, enquanto cidadã, né, Belo Horizontina, de ver a transformação que vocês fizeram na experiência do supermercado, assim, né? Quando o Verde Mar apareceu, né, a gente ficou assim, opa, né, tem uma coisa aí que é diferente, né? Eu tinha aquela memória de Jumbo, né? Jumbo era Merci, né? Não tinha nenhum acolhimento, né? E de repente a gente vê que tem um outro caminho. E aí, queria até te perguntar sobre isso, assim, no design de interiores, a gente, né, trabalha com a teoria do consumo, a gente trabalha com essas questões da percepção dentro do espaço. Minha amiga, minha colega aqui. Ai, que lindo. E ela... E aí a gente
com essa preocupação, né, de entender a relação entre a marca e o espaço, né? Isso é muito importante para a gente, porque a gente vai trabalhar com espaços comerciais, espaços corporativos, mas a ideia é que os alunos possam levar para os interiores aquela identidade visual, que é isso que vocês fazem muito bem, né? E aí, acho que pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouco, assim, né, como que vocês pensaram essa identidade do verde mar, assim, essas características que a gente sabe que a gente está num verde mar, né, que fazem a gente até querer voltar, né, para estar lá, assim, como que foi essa conceituação, assim, escolha de materiais? Aham. Então, o verde mar foi outra sorte que a gente deu, né? Assim, porque aí falando um pouco mais até da particularidade da coisa, eu e a Daniela, a gente trabalha com varejo desde 94, mais ou menos. Acho que foi na época que a Daniela estava formando. Nessa mesma época, o Verde Mar começou. O Verde Mar está fazendo esse ano 28 anos. E nessa mesma época, eu comecei a namorar com o irmão de um dos donos do Verde Mar. Então, assim, a gente já trabalhava com isso desde 94. Eles compraram uma loja muito pequenininha no São Pedro, que era tipo um ABC, uma coisa meio até de governo, da prefeitura. Em 99, a gente já trabalhava há 5 anos, né, na área do varejo. Eles fizeram a primeira loja que eles começaram, que eles construíram, que é aquela loja da Nossa Senhora do Carmo. E sorte das coincidências, né? A gente estava ali já trabalhando no varejo, era gente conhecida, começamos a trabalhar para o Verde Mar. E o Verde Mar, ele tem uma característica assim, os donos do Verde Mar são pessoas muito especiais, assim, eles são mais ou menos da nossa idade, da minha idade, e com uma visão muito à frente do tempo mesmo, assim, sabe? Então, a gente conseguiu, junto com eles, com ideias muito próprias dele, o Alexandre, que é até presidente da Associação Mineira de Supermercados hoje, ele é meio gênio, assim, ele vê tudo de uma forma muito, sabe, abrangente, assim, eles conseguem enxergar as coisas. Então, assim, junto com eles, a gente conseguiu elaborar ali um trabalho pequeno, uma coisa pequena, mas que já deu super certo. A questão da madeira, de demolição, que era uma característica que ele já tinha implantado na lojinha pequena, que eles tinham comprado e reformado da cabeça deles. O teto preto, que Araújo também já vinha usando. Então, a gente foi repetindo coisas que eles já tinham começado a usar e dessa forma mais elaborada, assim, né? Julgando elementos, cores, a questão da comunicação visual mesmo no Verde Mar, ela é simples, mas comunica, né? Tá ali a marca, é aquilo. Então a gente foi meio uma repetição de coisas que foram dando certo e a gente foi desenvolvendo alguns pontos, assim. Não sei se você lembra, mas a marca do Verde Mar, ela era verde e azul. Era um carrinho verde e azul. Aí veio a loja do Diamond Mall. Na loja do Diamond Mall era aquela loja dentro de um shopping. A gente queria uma coisa mais aconchegante. A gente não queria trabalhar aquele verde e azul, aquele carrinho, sabe? Uma coisa fria, que não tinha a ver, assim. Eles herdaram esse nome Verde Mar. Verde Mar era o nome que o antigo cliente tinha dado para o mercadinho dele, que era todo sucateado, assim. Eles não quiseram mudar o nome na época, herdaram aquele nome com aquela marca verde e azul, assim, acho que eles desenvolveram a marca. Aí, quando veio a loja do Diamond, a gente falou, não, vamos fazer um negócio, né, dar uma adaptada. Aí a gente criou o preto, o branco no preto ali, para a loja do Diamond especificamente. E aí, agregou mais um valor, mais um grau de sofisticação, que tinha a ver com o produto que eles oferecem. E aí, pegamos e adaptamos, tanto que as primeiras lojas, né,
do Raja, do Nosso Salto Carro, Buriti são lojas mais coloridas, mais... E aí fomos começando a introduzir alguns elementos em uma loja ou outra que tinham a ver e ficou. Aí depois a questão da cor. Quando a gente foi fazer a loja do Jardim Canadá, a gente teve uma preocupação, eles, né, solicitaram e fizeram uma preocupação mais ecológica pela região que estava, de tentar até certificar, acabou não fazendo, mas assim, é uma loja que tem retenção de água pluvial, tem uma usina de óleo diesel, tem a parte, a vegetação é toda lá do local, dos jardins, o piso intertravado é feito com resíduo de minério. E aí resolvemos incorporar a pintura com o pó do minério, que é das mineradoras lá, né, da região, na fachada. Aí virou a cor do verde mar também. Incorporamos essa pintura à base de minério nas outras lojas. Então foi todo um processo assim que a gente foi construindo junto, sabe, com eles e assim, e que foi incorporando cada vez mais elementos que trouxessem para esse aconchego, para essa sofisticação, para esse conforto que você tem. Aí veio o LED, né? A iluminação de LED. Pé direito muito baixa, a iluminação ali às vezes ficava um pouco agressiva. Então, com LED a gente consegue trabalhar a temperatura de cor, a temperatura de cor no produto. Então a gente foi pegando tudo e eles assim são muito interessados, viajam muito, a gente foi muita feira fora. Então a gente foi incorporando todas essas coisas daqui, regionais, que a gente queria utilizar com essas novas tecnologias e tudo, e foi criando essa, né, a identidade que tem hoje do Verde Mar. Foi mais uma sorte ter feito parceria com empresários com uma visão tão boa, assim, né, do mercado e das novas tecnologias e tudo. Nossa, parabéns, assim, ótimo ouvir essa construção conjunta, né? Assim, ela é com o cliente, né? Com a vivência dele. Né? Eu falo muito isso, inclusive, para os meus clientes. Eles falam assim, Flávia, você é muito fácil. Eu não sou fácil, não, sou bem brava. Mas eles falam assim, porque eu falo, gente, eu não faço projeto sozinha, assim. É o cliente que dá todo o subsídio para a gente, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber ouvir, né? Saber interpretar o que é a necessidade do cliente. No caso do supermercado, não é um cliente pessoal que eu vou fazer a decoração da casa dele. Isso é um dos motivos que a gente acabou se voltando quase que exclusivamente hoje para o varejo, porque é muito diferente, assim, a agilidade, né, do varejo é muito diferente do residencial. E por isso, assim, a partir do momento que a gente entendeu aquilo ali, depois você reproduzir isso, né, em outras lojas, desenvolver, é muito mais fácil. A gente vira amigo mesmo, igual eu falei, assim, a gente vira quase de frequentar a casa ali, porque é uma construção muito junto, sabe? Com a experiência, porque eles que têm a experiência, a vivência daquela operação. A gente tem que escutar e tentar transformar isso num espaço agradável e que funcione bem, né? Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa, comentar, falar, escrever? Podem ficar à vontade. Muita informação, né? Nó. É muita coisa para falar, por isso que eu fiz tanta confusão. Eu aqui falando para mim mesma no começo, eu falo, gente, que aflição. Não, mas na hora de mostrar o projeto, aí... Né? Pois é. Flávia, eu lembrei da sacolinha do Verde Mar, azul, verde e era azul, branco e verde, né? Era lembrei branca, de era azul e verde o carrinho, né? Assim, o carrinho. Lembrei, Umas ondinhas. Aí mantivemos o desenho, né? O carrinho com as ondinhas e trocou para o preto e branco.
Posso fazer uma outra pergunta, assim, né? Porque o Verde Mar, ele tem essa sofisticação, assim, eu acho que são vários elementos da cultura local que estão lá. E o que é trabalhar um supermercado popular, assim, qual que é a diferença? Essa curiosidade, assim, que são públicos distintos, né? Valores distintos, não sei se os produtos, como que isso funcionaria? Não, é bem diferente mesmo, assim. É diferente desde o começo, assim. A concepção do projeto, né, de uma loja mais popular, ela é bem mais simples, né? Logicamente, assim, até uma das coisas que eu queria falar no começo aqui é até isso, assim, a gente precisa de saber o que que o cliente vai oferecer, né, para o seu consumidor. O nosso cliente vai oferecer para o consumidor. O BH Supermercados, ele praticamente compra e revende, né? Assim, ele tem um espaço, uma retaguarda muito simplificada, é apenas depósitos e câmaras e tal. Há um projeto Verde Massa, a gente tem que trabalhar ali item por item, equipamento por equipamento, assim, tem que estar tudo ali, porque senão o negócio não vai funcionar e não vai conseguir executar a obra. E na parte visual, assim, Não é possível que você vai pegar meu travesseiro, né? Pô, você não gosta de dois? Capô de Marcelo. na parte visual, a gente tem que pensar em como comunicar também, né, aquele produto, aquela coisa assim. O Verde Mar, eu falo que nem precisa, a gente nem trabalha muito a comunicação visual dentro do Verde Mar, porque os próprios produtos falam, a exposição muito agressiva, aquele pé direito baixo, aquela gôndola indo ali até a iluminação, então assim, o produto cai em cima de você, assim. Os supermercados com um apelo mais popular, mais simples, assim, querem, né, a gente trabalhar mais cor, pé direito mais alto, mais amplitude. A gente fala que no interior o povo gosta de largueza. A gente chega com um negócio muito apertadinho, eles, não, tem que caber 3 carrinhos para cá, 3 carrinhos para lá. Eles têm a relação, né, é diferente, assim, dos espaços todos. Então, a comunicação tem que ser diferenciada através, né, de tudo. Não é só a marca, não é só comunicação visual, programação visual, essa relação de espaço, balcão colorido, muita foto, né? Assim, o impacto tem que ser diferente e a gente tenta fazer isso, assim. Agora, tem uma coisa, Josana, que a gente tem visto, assim, que também ia falar. Ninguém mais quer fazer loja feia, nem simples, nem básica, né? Nem assim, no mercadinho, a gente tem cliente em Araçuaí, em municípios assim, que todo mundo quer fazer um negócio que tenha uma comunicação visual bacana, que tenha, sabe, uma iluminação legal. É impressionante, assim, como que teve essa transformação mesmo, assim. E uma coisa que acontece muito, assim, com clientes mais do interior, mais simples e tal, que eles falam assim, não elaboro muito não, porque eu tenho medo de espantar cliente. Sabe, assim, eles têm uma preocupação porque muitos supermercados, assim, onde que o pessoal da zona rural faz compra, vem, às vezes a gente tinha um cliente uma vez em Varginha, que ele falou assim, não, você tem que ter espaço para parar carroça, porque vem gente de carroça para parar, para comprar. Então, não pode fazer um negócio muito sofisticado. Mas, assim, só de você fazer um piso bonito, uma iluminação boa e um tratamento de parede, assim, que comunica, assim, a turma da carroça adora. A turma da carroça também quer comprar dentro de um espaço
bem trabalhado, bem iluminado, né? Assim, então, assim, meio que tá acabando esse negócio da turma que achava que ia espantar, né? O cliente mais simples, mais da zona rural e tudo. Então é isso. Adorei saber. Nem se Adorei. Sei nem se Muito eu te bom, respondi o que você me perguntou. Nossa, muito bom. foi ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei, lá, isso mesmo. Ó, tem uma pergunta no chat aí, um comentário da Cláudia. Gostei muito de ouvir com detalhes todas essas informações sobre o layout do mercado, respeitando a entrada, saúde, sabendo ouvir as necessidades do cliente, como ela trabalha muito bem a ambientação do espaço, trazendo sofisticação, conforto, acústico e iluminação adequada. Parabéns e muito obrigada por compartilhar essas informações. De nada. Desculpa a minha confusão, mas assim, eu queria falar mesmo desse tanto de coisa, mostrar o tanto de coisa que a gente tem que pensar para vocês entrarem lá no supermercado e fazer uma compra. E ficar com Exatamente. vontade de voltar demais. É impressionante, né? Porque assim, tem hora que eu falo, gente, nós somos muito doida, porque é muita coisa que a gente tem que pensar e que a gente tem que saber e que é muita responsabilidade, né? Exatamente. Porque se a gente não presta atenção em tudo isso e uma coisa lá na frente não funciona direito. E eu nem falei de incêndio aquela hora que eu fui falando, que eu anotei aqui, ainda tem isso, projeto de incêndio também. Então, assim, é uma aula, né? Incêndio é cada pegadinha, meu filho, a gente já tem umas manhas. Isso aí, gente. Mais alguma coisa que vocês queiram saber, falar? Eu queria só completar uma informação. Você falou entrada e saída, escreveu saúde, deu para entender. Isso, também. E a questão de colocar também como esse mercado Vegemar, realmente ele tem um design incrível e dá vontade de você entrar várias vezes lá, até só para entrar e ficar lá passeando. Eu amo esse mercado. Se eu pudesse, eu faria compra lá. E agora eu entendi por quê, a questão do design, o acústico, a iluminação. E enquanto tem mercados, quando eu entro, não dá vontade de ficar, porque a iluminação realmente me traz desconforto, me traz dor de cabeça. E o design, essa ambientação toda que você falou, naquela parte da adega, nossa, que coisa linda. As frutas, como é que elas ficam expostas, né, daquela forma, né? A bancada, como é que é o nome que fala? Aquele É expositor. vasca, de fruta chama de vasca. Então, eu nem sabia o nome. Embeleza mesmo o produto, dá vontade de você pegar só porque está bonito. Às vezes você nem precisa, mas dá vontade de entrar lá, ficar, comprar alguma coisinha só para não dizer que não comprou nada. É um mercado realmente que vale. Tipo assim, um preço diferenciado, né? É um preço diferenciado dos outros, mas também é um mercado diferente, é uma casa especial, né? Tem todo o seu requinte. Parabéns. Agora, eu costumo falar que o Vegemar né, nem é que o preço é diferenciado, nem é fazendo propaganda, não. É porque a gente entra lá, a gente compra muito mais coisa do que a gente compra em outros lugares e lá tem uma oferta de produtos com valor agregado maior, né? Então, a gente acaba comprando coisas mais caras que não tem em outros supermercados. Então, a conta fica mais alta, nem sempre porque o preço é mais alto do produto, né? Comparando cada item. Mas realmente é porque tem essa venda de impulso que a gente chama, né? Assim, quando você tem um negócio bem exposto, bem trabalhado, bem iluminado, a pessoa compra no impulso mesmo. É isso aí. Gente, então mais alguma coisa? Aí, estou te dando os parabéns, o Mozart. Lembra do Mozart? Lembro. Oi, moça.